Convidado. O nosso convidado de hoje é o professor José Manuel Anes, especialista de terrorismo e questões de religiões, antropologia, com quem vamos analisar toda esta problemática na Arábia Saudita após a morte do Sheikh Al-Nimr, que era xiita e que já provocou uma série de atos de violência, nomeadamente no Iraque, onde duas mesquitas sunitas foram atacadas. Para já, vamos enquadrar a morte deste sheik. Porque é que os sauditas resolveram matar este sheik que estava na prisão e também 50 outras pessoas tidas como terroristas, nomeadamente da Al-Qaeda e do Estado Islâmico? As outras pessoas provavelmente estariam implicadas em ações de terrorismo, não é? A questão que se põe é que, de facto, a Arábia Saudita executa muitos dos seus prisioneiros e, na verdade, também não é caso único. O próprio Irão também faz exatamente o mesmo. Portanto, nenhuma destas duas nações tem alguma superioridade moral relativamente a essa questão. Quanto ao Sheikh, aí é o problema de que ele fazia apelos, enfim, e contestações ao governo da Arábia Saudita. E, digamos, ali não é um país que propriamente prime pela liberdade de expressão, de modo que resolveram executá-lo. Isto é o grande problema da rivalidade intensa, depende dos momentos, entre os sunitas e os xiitas. Aliás, ele era xiita e o Irão, que é xiita, reagiu ameaçando Riad, que expulsou diplomatas iranianos, enquanto Bahrein ou Sudão cortavam relações diplomáticas com Teherão. Ora bem, de facto, esta rivalidade profunda vem desde os tempos da sucessão do profeta Maomé. O xiismo é uma fação minoritária do Islão, 10, 15%, mas na verdade são fações irreconciliáveis, quer o xiismo, quer o sunismo, têm uma rivalidade intensa desde os tempos da sucessão do profeta. O Ali, que era o seu genro, devia ser, tudo indicava, o sucessor do profeta. E ele só foi o quarto califa e logo a seguir foi morto. E o xiismo nasceu de uma grande indignação, de um desejo de vingança e de um ódio face à fação maioritária do Islão. Até hoje é uma rivalidade enorme. A Arábia Saudita, digamos, é o grande país do sunismo e, de facto, o Irão, o grande país do xiismo. E por cá toda essa divergência entre a Arábia Saudita e o Irão para controlar aquela região. Quem é chefe na região do Médio Oriente? Ora bem, o Irão é xiita, mas o Iraque maioritariamente é xiita. Não é? Foi governado por um líder sunita e por uma minoria sunita na altura do Saddam Hussein. Mas a verdade é que a maioria dos iraquianos são xiitas. E isto põe problemas graves, quer dizer, há ali uma tensão regional muito grande que é preciso que não aumente nem alastre, porque isso seria grave não só para a instabilidade no Médio Oriente, como também para a luta contra o Estado Islâmico. Porque quer um país, quer outro, fazem parte de coligações, enfim, rivais, mas que lutam contra o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, cujo chefe Baghdadi tinha que há dias apelado aos sauditas para fazerem manifestações contra a Arábia Saudita, que vinha apoiando o Daesh, o Estado Islâmico, e perdeu esse apoio. Ora bem, de facto, a Arábia Saudita tem esse pecado, quer no começo da Al-Qaeda, foi um dos países que também apoiou, depois assustou-se com o monstro que criou. O mesmo aconteceu com o Estado Islâmico. Houve algum apoio, não digo oficial, do governo saudita, mas de várias pessoas importantes da Arábia Saudita em relação ao Estado Islâmico, e depois, quando o monstro cresce, eles ficam com medo. E a Arábia Saudita juntou um conjunto de países numa coligação contra o Estado Islâmico. O mesmo acontece com o Irão xiita, que também luta contra o Estado Islâmico por razões diferentes, naturalmente, e são, digamos, duas coligações rivais. RFI, as vozes do mundo. E em relação a essa violência contra duas mesquitas sunitas no centro do Iraque e a morte de um chefe muezzin, tudo isto são reações à posição que a Arábia Saudita tomou. É verdade, sem dúvida nenhuma, e é muito grave. É conveniente que isso não alastre. Eu penso que os países ocidentais têm que ter algum papel diplomático e mediador
para que esta situação de rivalidade e de violência não alastre, por exemplo, a um conflito armado. Seria muito negativo para o Médio Oriente e para, digamos, as forças que se opõem ao Estado Islâmico, que houvesse agora um conflito armado entre a Arábia Saudita e o Irão. Até porque são duas potências militares de grande capacidade e, inclusivamente, o Irão, não digo a Arábia Saudita, diz que ele tem bombas atómicas, não sabemos se tem, provavelmente ainda não tem, e, embora fosse desejo ter, de qualquer modo, seria extremamente negativo um conflito armado entre a Arábia Saudita e o Irão. Mas a reação cá do Ocidente foi quase que muito fraca. Aqui em França e também em Washington, pede-se à Arábia Saudita para ter mais calma, mas não há, digamos assim, uma posição forte em relação à Arábia Saudita ou mesmo em relação ao Irão. Eu não digo que haja até uma reação muito visível, mas tem de haver uma intensa ação diplomática, e não só dos Estados Unidos e da Europa, França, etc., mas também da Rússia. É fundamental que esse conflito não passe uma ação armada entre os dois países, porque seria muito negativo no atual estado das coisas. Portanto, mesmo que não, visivelmente, isso não passe destas declarações formais, é dar um esforço diplomático intenso para que a situação não alastre e não atinja patamares mais perigosos. O senhor falou da Rússia. A Rússia que já disse estar disposta a mediar esta confusão entre a Arábia Saudita e o Irão. A Rússia é um bom ator? Isto é, nós, enfim, o Putin, eu pessoalmente não confio muito nele, mas na verdade é que os interesses da Rússia naquela região também não lhes convinha nada que houvesse um conflito armado entre a Arábia Saudita e o Irão. E a Rússia é, de facto, o aliado do Assad, na Síria, até tem uma base naval no Mediterrâneo, e, portanto, tem interesse em manter essa situação. Portanto, a Rússia, objetivamente, será um ator importante nesta questão para evitar uma escalada de violência entre os dois países. Isto porque a Rússia está a atacar o Estado Islâmico na Síria, apoiando o presidente sírio, mas também ataca rebeldes que são apoiados pelos ocidentais. Portanto, a Rússia quer mostrar também que é um ator com peso na atualidade internacional. Tem toda a razão. Esse é um grande problema da Rússia, porque a sua primeira intenção seria, de facto, atacar o Estado Islâmico, mas na verdade ele ataca todos, incluindo o Estado Islâmico, mas todos os que são ao presidente Assad. E isso é altamente problemático, porque na verdade a Rússia está ali para defender o Assad e não para atacar o Estado Islâmico. E nesse sentido temos algumas reservas relativamente a essa posição. De qualquer modo, nesta situação de conflito entre a Arábia Saudita e o Irão, a Rússia pode ter um papel mediador, sem dúvida nenhuma. RFI, a Rádio do Mundo. Especialista de antropologia religiosa, podemos caminhar de facto para um verdadeiro conflito entre os xiitas e os sunitas, tendo pelo meio o Estado Islâmico, que é sunita, e tendo como pano de fundo todo esse terrorismo naquela região. O Estado Islâmico é sunita, como aliás o era também a Al-Qaeda. E nesse sentido, digamos, o terrorismo do xiismo vem através de organizações como o Hezbollah e outras, não é? Na verdade, eu penso que a situação de tensão entre sunitas e xiitas já existia em potência e agora está a passar a um ato, mas que tem que ser controlado. Tem que haver uma limitação dessa escalada de agressividade entre os dois países. Naturalmente, até agora, é claro que há essas violências de base em relação a mesquitas, em relação a embaixadas, mas convém que isso não passe para os respectivos governos. Há um discurso violento da parte de um e do outro, mas não pode passar a uma ação armada entre os dois países. Isso é que é a grande preocupação atualmente. Ficaria comprometida a estabilidade daquela região, uma estabilidade instável, uma estabilidade, enfim, problemática, mas ficaria sobretudo comprometida a luta contra o Estado Islâmico. Porque temos coligação ocidental, temos a coligação da Arábia Saudita. Pois, a própria Arábia Saudita está nas duas coligações, está na coligação Exatamente. Com o Ocidente e criou uma coligação de 34 países sunitas.
Exatamente, sunitas. E nesse sentido é muito importante porque, digamos, a ameaça global é do Estado Islâmico. É a França, que é uma das grandes vítimas desse Estado Islâmico fora daquela zona. Portanto, nós precisamos de resolver esse problema e vamos ter que pôr entre parênteses, ou pedir, ou motivar, através de uma ação diplomática, que essa tensão entre Irão e a Arábia Saudita fique entre parênteses, pelo menos por agora. A questão fundamental, temos que saber qual é o perigo principal. É o Estado Islâmico. Pois, o senhor diz que o perigo principal é o Estado Islâmico, mas o Estado Islâmico voltou nos últimos dias a estar muito ativo em termos de propaganda, com o discurso de Bagdadi aqui há dias, agora são comunicados e a dizer que vão continuar com as ações terroristas. Inclusivamente agora ameaçam o próprio primeiro-ministro britânico David Cameron. Bom, a ameaça do Estado Islâmico é permanente e é crescente e, portanto, digamos, essa é que é a questão fundamental. O Estado Islâmico tem, para além da dimensão militar, porque o Estado Islâmico tem tropas, os antigos oficiais e soldados do Saddam Hussein, da sua Guarda Republicana e do seu exército, e membros do Partido Baas, portanto, essa gente toda está ali em torno do Estado Islâmico, no terreno Iraque e Síria. Mas, na verdade, temos também a questão de terroristas, células, que eles projetam para outras zonas, no caso da Europa, e isso é um risco enorme e eles não desarmam, eles vão continuar a tentar fazer ações e, de facto, são um bom trabalho das polícias e dos serviços de informações europeus, não é? E não só europeus, têm impedido alguns atentados terríveis que eles estão prontos a desencadear. É nesse quadro que vê a ameaça do Estado Islâmico contra David Cameron? É claramente, nesse sentido. Porque, digamos, o Estado Islâmico até agora estava preocupado com, naturalmente, os Estados Unidos, França, que atacavam, faziam parte daqueles bombardeamentos, protagonizavam aqueles bombardeamentos. E, atualmente, o Cameron disse que também vai juntar-se e já passou a engrupar essa coligação que faz bombardeamentos contra os alvos do Estado Islâmico de Síria e no Iraque. Rádio França Internacional. Também aqui, por parte do Ocidente, uma certa política de ambiguidade em relação à Arábia Saudita. A França e os Estados Unidos vendem armas e aviões e recebem em troca petróleo da Arábia Saudita. É verdade, digamos, quando o Irão é considerado como o inimigo principal, naturalmente qualquer outro país com peso na região e que tenha alguma capacidade política e militar passa por ser um aliado ocidental. Mas, de facto, não é um bom aliado no sentido em que os direitos humanos são violados e há todo um conjunto de situações que não lhe permitem prefigurar a Arábia Saudita como um modelo para aquela região. Não sei se naquela região ainda há modelos, não é? No contexto dos árabes e muçulmanos, mas é de facto que os países ocidentais têm utilizado a Arábia Saudita como um contraponto contra o Irão, claro. E a Arábia Saudita, que se quer colocar como uma grande potência naquela região, esteve e está ainda no Iémen, mas quer retirar-se do Iémen precisamente agora por causa das últimas evoluções. É verdade, porque, repara, o Iémen é também outra área de confrontação entre os sunitas e os xiitas. A Arábia Saudita tem lá os Houthis que são, digamos, xiitas, e houve até um conjunto de bombardeamentos em relação a essas atividades dos Houthis no Iémen. Penso que isso foi uma das razões porque se desencadearam alguns ataques bombistas na Arábia Saudita e como represália acontece a intervenção no Iémen. É mais um problema. Mas a Arábia Saudita também não ficou muito chateada, entre aspas, com esse acordo que os americanos assinaram com o Irão? Houve várias pessoas que fizeram reservas a isso, entre as quais, naturalmente, também Israel, porque Israel também não confia no Irão nas suas intenções de não utilização da energia atómica para efeitos militares. E, portanto, há sempre uma reserva. Penso que toda a gente tem alguma suspeição relativamente ao Irão, mas, digamos que esse acordo, apesar de tudo, pode travar temporariamente essa, digamos, utilização militar da energia atómica no Irão. Falou no Israel, estamos a falar dos Estados Unidos. Há certos analistas que dizem que esse monstro Daesh, Estado Islâmico, foi criado pelos Estados Unidos e Israel. Que fundamentos é que essas afirmações têm? Naturalmente que há sempre algum tipo de teorias da
conspiração e eu penso que temos que ter algum cuidado nessa dimensão. É evidente que o Estado Islâmico, que decorre da Al-Qaeda no Iraque, do al-Zarqawi, foi, de alguma maneira, alimentado pela política errada dos Estados Unidos relativamente à invasão do Iraque, à administração de Obama, que lançou no desemprego todos os militares de Saddam, da Guarda Republicana e do Partido de Baas, e que atualmente estão hoje no Estado Islâmico, como é evidente. Agora, portanto, há aí um erro monumental que resulta da ação negativa da administração Bush no Iraque. Bush Jr., claro. O que se passa é que nós temos de ter algum cuidado e não embarcar em teorias da conspiração. Alguns dizem que também foi Israel que alimentou o Estado Islâmico. Isso aí não é verdade. Pode haver, às vezes, certamente, há atividades do Serviço de Informações, são atividades mais ocultas, mais negras, mas não chega a esse ponto. E Israel, aliás, tem, digamos, alguma ação de apoio aos curdos, peshmergas, são uma força fiável que combate o Estado Islâmico e que tem de ser apoiada por, digamos, forças que combatem com determinação o Estado Islâmico. José Manuel Anas, especialista português do terrorismo, religiões e antropologia das universidades Lusíada, do Porto e Lisboa, era o nosso convidado.